Olá, boa noite. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectada no YouTube, Facebook e Twitter, a nova temporada do Roda Viva começa agora. Eu sou Daniela Lima e trago hoje no centro da roda para vocês um dos principais personagens da última semana. Ele foi atacado por Jair Bolsonaro de forma criticada até por aliados do presidente. O episódio tem diversas camadas. A familiar trata do desaparecimento de um pai, a histórica, esse pai desapareceu após ser preso pela ditadura, e a política. O alvo do presidente representa uma das mais poderosas entidades de classe do país. Para ficar em poucos exemplos, essa entidade denunciou a tortura no regime militar, trabalhou pelo impeachment de Collor e depois pelo de Dilma Rousseff. O nosso convidado de hoje é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, ele tem mestrado em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Foi professor de Direito e presidente da seção fluminense da OAB. Em 2004, foi candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, mas não conseguiu se eleger. Em sua trajetória, sempre defendeu os direitos do cidadão, incluindo o sigilo das comunicações e a liberdade de expressão. Para conversar com Felipe Santa Cruz, nós convidamos para esse programa de estreia algumas das jornalistas mais destacadas do país. Convidamos Vera Magalhães, comentarista da Rádio Jovem Pan e colunista do jornal Estado de São Paulo e do site BR18. Malu Delgado, ela é editora assistente de política do jornal Valor Econômico. Renata Agostini, repórter especial do jornal Estado de São Paulo. Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades da Folha de São Paulo. E Carolina Brígido, repórter do jornal O Globo e da revista Época, em Brasília. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Não são só mulheres, né? Temos o Paulo. Santa Cruz, muito obrigada pela presença aqui no Roda Viva esta noite, na nossa estreia. Bom, eu vou primeiro lembrar a frase que acabou tornando o senhor esse personagem dessa semana, como eu citei aqui no início. O presidente Jair Bolsonaro, numa coletiva, disse: "Um dia, se o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período do regime militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade." O senhor foi ao Supremo para pedir que o Supremo perguntasse ao presidente o que é que ele poderia trazer de novo sobre o desaparecimento do seu pai na década de 70. A minha pergunta é, o senhor já recebeu diversos documentos de diferentes órgãos do Estado brasileiro que te contam ou te atestam que seu pai foi preso e assassinado pela ditadura. O senhor, portanto, vai ao Supremo acreditando genuinamente que o senhor vai obter uma novidade, ou o senhor foi ao Supremo para marcar uma posição eminentemente política? Boa pergunta. Primeiro, boa noite. A honra enorme estar ocupando essa cadeira. Muitos brasileiros formaram a sua consciência democrática nesse programa, acompanhando os debates, a liberdade de expressão, fruto, graças a Deus, dos nossos tempos de democracia. Para mim, há um debate que essa cadeira marca a minha vida, que é Ulisses Guimarães, recém-reeleito deputado federal por São Paulo, com mais de 600 mil votos. Não haviam contado ainda os votos do deputado Ulisses, uma votação histórica para a época, e ele disse aqui dessa cadeira que não importavam os votos, importava a Constituinte, que com tanto talento ele comandou, que repactuou o Brasil e refundou a nossa democracia a partir de 1988. Então, para mim é uma honra e quero dizer que a sua pergunta, ela fala ao meu coração pelo seguinte: eu não acredito que o presidente tenha dito uma só palavra verdadeira quando falou do meu pai. Ele usa um episódio de prerrogativas, é importante que o telespectador pense nisso. Quer dizer, todo mundo, culpado ou não, quando tem uma acusação e precisa de um advogado, uma parte da força do cidadão contra o Estado
é que ele tem direito a que esse advogado tenha acesso ao processo, que esse advogado possa defendê-lo. O presidente usa esse episódio, ataca a memória do meu pai, muda uma versão. Ele antes, há alguns anos, tinha dito que meu pai tinha saído para beber, o que era mais agressivo ainda. Foi cercado por estudantes da Universidade Federal Fluminense, que o Diretório Central leva o nome do meu pai, para minha grande alegria, para minha honra. E agora faz uma versão agressiva, para atingir a advocacia, atinge a minha vida, atinge a dos meus parentes. É algo que eu taxei de cruel e reafirmo, mas que deve ser colocado à luz dos acontecimentos atuais, que é a reabertura de uma discussão já superada pelo país, que é a da redemocratização, da pacificação pós-ditadura. Eu não acredito que o presidente vai dizer nada de novo, até porque ele já diz que vai degravar declarações que já deu. Então, ele não cumpre aquilo que disse, que me contaria o que aconteceu ao meu pai, mas ele, como chefe, como mandatário desse país, Supremo Mandatário da República, tem obrigações a esclarecer nesse caso. Antes de passar a bola para a Renata, eu só queria entender, porque o senhor durante essa semana o senhor falou com vários veículos e disse que não iria politizar a ordem. Portanto, se o senhor não espera nenhuma verdade que seja, como o senhor disse, é um gesto só político? Não, é um gesto de defesa da memória do meu pai. Porque o que aconteceu depois da declaração do presidente foi uma das coisas mais cruéis que eu já vi na minha vida. Vídeos degravados, vídeos divididos, trucagens na internet, pessoas que nunca ouviram falar do meu pai, acusando a memória do meu pai. Um verdadeiro linchamento do menino que morreu aos 26 anos de idade. Hoje eu tenho 21 anos a mais do que meu pai tinha quando morreu. Eu poderia ser pai do meu pai. Né? Defender a memória do meu pai é uma obrigação minha. E depois, se o presidente não responder, o que para mim é algo muito grave, do ponto de vista pessoal, eu e minha família vamos estudar quais são as medidas ou indenizatórias ou criminais a tomar contra o cidadão. Né? Agora, eu tenho aqui o dever de separar o meu papel de presidente da ordem, que é um papel de independência, de equilíbrio, do meu papel de familiar agredido pessoalmente. Obrigada, Renata. Queria insistir um pouquinho nesse ponto, presidente. O senhor, se eu não me engano, foi no próprio discurso de posse, disse que o papel da OAB é no campo do direito e não no campo político. Ao antagonizar com o presidente da República, ou como o senhor se referiu ao ministro Sérgio Moro como chefe de quadrilha, o senhor cumpre esse objetivo? Eu acho que sim. Veja, primeiro, em relação ao chefe de quadrilha, quero dizer logo de abertura, eu acho que os tempos atuais, eles estão baseados num ódio que está dividindo a sociedade brasileira e num ritmo das afirmações que elas muitas vezes saem do nosso próprio ajuste de algo que deve ser dito. Eu não mudo nada do que eu disse no mérito em relação à necessidade de equilíbrio do ministro Moro e não confundir o papel de ministro, com de chefe da Polícia Federal, com de investigado em alguns momentos ou acusado em alguns momentos. Acho que eu, por exemplo, poderia ter sido mais cuidadoso com a qualificação. Eu não acuso ele de chefe de quadrilha. Eu uso uma analogia infeliz, acho que no mérito está correto, mas aqui aproveito esse programa para dizer, acho que a analogia foi infeliz. Por isso que eu digo que o presidente pode se retratar. E, se sincero, para mim, basta. Seres humanos erram e corrigem o seu erro. Você se arrepende, então, de chamar o ministro Moro? Eu digo que no mérito eu não mudaria, porque ali estou defendendo o direito de defesa e a República. Mas arrependo, sim, do tom. Acho que foi um tom acima e eu estou presidente há 6 meses da OAB. Há uma preocupação minha permanente não adjetivar. Eu vou ter esse cuidado redobrado todos os dias na minha trajetória. Vera Magalhães. Presidente, esse episódio acabou trazendo algo que deveria ser um embate institucional para um plano pessoal, familiar. E o senhor acabou de dizer que as conversas, as discussões todas no Brasil estão muito exacerbadas, estão cercadas de ódio. A gente vê nas redes sociais isso diariamente. Este episódio, que foi condenado, como a Daniela disse na abertura, até por aliados do presidente, e foi condenado por muitos formadores de opinião como algo que atingiu até a esfera da humanidade, ainda assim houve quem apoiasse o que o presidente disse e atribuísse ao senhor
um certo merecimento de receber esse tipo de ataque pelo fato de o senhor ser de esquerda, pelo fato de o senhor ter sido candidato pelo PT, como se isso tivesse alguma relação com o que houve com o seu pai ou mesmo com a ditadura militar. Como o senhor pode fazer para blindar a entidade que o senhor preside deste tipo de associação muito no plano pessoal e muito no plano emocional que o senhor, de alguma maneira, com esse episódio a que a Renata se referiu, acabou por contribuir para esse caldo de cultura? Eu acho que a ordem vem sendo muito equilibrada. Tá? Eu acho que o direito de defesa está sob ataque no Brasil já há muito tempo. A advocacia sofre com esse julgamento unilateral, com essa velocidade das acusações, com o espetáculo que há na opinião pública, na condenação das pessoas. Há toda uma demanda por uma imposição de calma, de contraditório, e muitas vezes nessa difícil tarefa de ser combativo e ser porta-voz, a gente pode, em algum momento, equivocar nesse plano. Mas eu acho assim, do ponto de vista pessoal, meu grande desafio é separar o papel de filho, e acho que consegui. Sinceramente, passei a semana inteira guardando para mim os sentimentos mais duros, né? Fui ao Supremo com uma petição assinada pelos 12 ex-presidentes vivos da Ordem dos Advogados, o que mostra que a nossa entidade está unida. E o que queremos do presidente não é... A questão pessoal eu vou tratar com a minha família, minha tia, que foi barbaramente torturada pela ditadura, está aqui hoje me acompanhando. Isso é uma coisa do nosso foro privado, familiar. Né? O que nós temos que discutir nesse episódio para a Ordem dos Advogados, duas coisas. Uma questão de prerrogativa, o presidente insiste em atacar o sigilo telefônico e o sigilo das comunicações entre o advogado e o seu cliente. E a segunda coisa é essa revisão que ele introduz na história da ditadura militar. Essa é a grande e grave discussão. E aí eu, que, por exemplo, sempre fui um moderado, eu acho até interessante que me chamam hoje de um radical. Eu sempre, a vida inteira, fui um moderado. Eu fui muito criticado por ser um moderado ao apoiar a visão de transição suave da ditadura militar. Eu nunca defendi, até por coerência, a prisão de um velho torturador. Eu sempre quis a verdade. Onde está o corpo do meu pai? Quem o torturou? Quem deu sumiço aos seus restos? Quem impediu a minha avó de chorar a morte do seu filho de 26 anos. Mas eu sempre fui moderado. Então, a minha história de vida... mas na juventude foi mais à esquerda. Nesse Brasil, milhões de pessoas o foram. E eu, como parte da população brasileira, tenho críticas e apoio a tudo que aconteceu no país nos últimos anos. A tentativa de me deslegitimar pela minha história de resistência à ditadura da minha família é o mais grave desse episódio. É o mais grave desse episódio. Porque, na verdade, nós carregamos uma honra, um orgulho de ter resistido à ditadura de forma absolutamente altiva. Nós não nos confundimos com aqueles que aplaudiram o regime de exceção no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil também não. Errou no primeiro momento em 64, e a partir daí corrige o seu rumo. Sobral Pinto é o grande herói da resistência à ditadura, um homem conservador que se notabilizou por defender aqueles que pensavam diferente dele. Né? A Ordem, em Raimundo Fauro, restabelece o habeas corpus, né? Que recentemente foi atacado por esse mesmo sentimento de autoritarismo. A Ordem é mãe e pai desse processo de abertura. E eu, até por coerência, defendi esse processo pactuado, porque a Ordem efetivamente participou da anistia e ela foi ampla, geral e restrita. Então, sabe o que eu termino tirando desse episódio? Que talvez, ao contrário da Argentina, que botou ex-presidente na cadeia, o general Videla morreu preso pelo comando das torturas, por ser o comandante em chefe. Veja, um homem cristão. Eu tenho questionado sempre esse sentimento cristão recente, que as pessoas professam um sentimento cristão, mas não professam na prática. Esse homem é preso e a Argentina faz o caminho do enfrentamento. Nós fazemos essa transição suave, notadamente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, e, infelizmente, uma parcela substancial da nossa sociedade continua inoculada por esse vírus do autoritarismo. Ela não lida bem com a democracia. Esse episódio separou democratas de não democratas. Eu quero deixar isso muito claro. Eu recebi solidariedade de governadores
do campo de conservador, à esquerda, de deputados do PSL, de deputados do DEM, de todos os campos políticos, de democratas que se sentiram ofendidos, como o governador João Dória, que foi o primeiro a ligar. Aliás, em 5 minutos ligaram João Dória e Flávio Dino, o que mostra que o Brasil talvez tenha acordado para um divisor de águas. Há um limite que não pode ser ultrapassado, que é o limite da democracia. Deixa eu interromper o senhor um minutinho para fazer a roda girar, voltamos nisso. Advogado tendo que ser breve, eu vou me conter. Eu vou podando aqui. Luciana. Eu queria avançar um pouco nessa pergunta da Vera, porque esse episódio é talvez o mais sintomático dessa exacerbação em que a gente vive, né? Onde estão todos presos em suas próprias caixas de ressonância. E essa tentativa de deslegitimação que o senhor aponta também acontece com a instituição OAB. Né? Então, o que eu gostaria de saber, e eu não sei se existe um plano ou um meio para isso, é o que a OAB, enquanto instituição, pode fazer como voz da sociedade civil para romper essa caixa de ressonância e manter a relevância, não continuar pregando só para convertidos, como tem sido, não só no caso da OAB, mas como tem sido os últimos anos da história do Brasil, onde cada um só conversa com o seu próprio público. O próprio campo da OAB, né? A OAB no país, ela tem, por isso ela é uma entidade sui generis, ela tem essa tarefa disciplinar, como os conselhos da advocacia, que é uma tarefa muito importante, a defesa da profissão do advogado, mas nós temos uma profissão constitucionalizada, porque, como foi dito na abertura, a Ordem dos Advogados tem um papel muito mais relevante. Né? Ela tem a liderança da sociedade civil. E nós vivemos no campo do direito. Veja, o jornalismo, a arte, a advocacia morrem no autoritarismo. E não é à toa que toda vez que há um surto autoritário, essas profissões sofrem mais. Né? Nós vivemos do contraditório, nós vivemos da dúvida. Será? Será que não é outra coisa? Então, o papel da ordem, eu acho que é usar eu defendo que é usar essa capacidade. Nós somos heterogêneos, nós temos mais de 1 milhão de advogados que pensam X, Y, Z, mas o direito é uma forma de solução dos conflitos. Aliás, é a falência do direito que leva à fúria, às guerras, à barbárie, é a incapacidade do direito de dar essas respostas que pode realmente frustrar o processo democrático brasileiro. A ordem, ela tem que ser ponte. Por isso que eu digo, meu papel é ser independente, apartidário, mas não é apolítico. É proativo no resgate das instituições em delimitar o espaço de atuação de cada uma dessas instituições. Eu lembro, logo na minha posse, eu disse o seguinte, o Brasil passou por uma grave crise nos últimos anos. Houve um grave enfraquecimento do executivo, comprometimento do legislativo. É a hora de todos nós voltarmos ao nosso rio natural. O judiciário foi chamado a suprir esses vazios, e acho que até naturalmente, para impedir uma ruptura democrática. Essa é a verdade dos últimos anos, né? Para garantir a institucionalidade. Agora, cada um de nós tem que voltar a esse papel. O papel da ordem é a defesa da advocacia, do direito de defesa. Desculpa, em que momento cidadão. O senhor acha que houve risco de ruptura? Eu acho que a história vai mostrar aí, e nós temos já informações muito grandes de pressões que a sociedade, as instituições viveram nos últimos anos. Eu acho que elas, sim, foram muito pressionadas. E acho que o Brasil deu uma belíssima resposta. Acho que o judiciário... Eu não sou daqueles que criticam o judiciário por ter, de certa forma, ampliado. É assim que funciona nessa correlação de poderes. O legislativo e o executivo se viram muito fragilizados no final do último mandato. E o que aconteceu? Uma eleição livre, que superamos, eleitos novos legisladores, novos governantes, que devem ser respeitados, e agora nós devemos reequilibrar essa balança. Malu. Presidente, eu queria retomar um pouco esse contexto histórico. O senhor falou que é um moderado e um defensor da transição suave da ditadura. A lei da anistia de 79 foi a concertação histórica possível naquele momento, sem dúvida, mas o Brasil tem uma dificuldade enorme de enfrentamento da transparência do que foi o seu regime de exceção. Ao contrário, se a gente compara isso, por exemplo, em relação à Argentina, ao Chile. Eu queria saber exatamente, considerando o que aconteceu com a sua família, nesse contexto histórico que nós vivemos hoje, o senhor acha que cabe, não necessariamente alguma revisão da lei da anistia, mas assim, como podemos fazer para que o Brasil deixe de ter dificuldade de tratar sobre tortura, sobre regime militar?
É uma reflexão que só o tempo vai dar, mas é da história do nosso país. Se você olhar todas as insurgências e conflitos do Brasil na sua história, elas terminam com um grande acerto, um grande arranjo, né? Principalmente entre a classe dominante. Isso é natural, né? O perdão, a anistia, são episódios históricos da luta política no Brasil, né? E, notadamente, a partir do tenentismo em 22, isso vai se repetindo corriqueiramente. Nós tivemos episódios como o Aragaças que a anistia foi prévia, antes do episódio terminar, né? Então, assim, nós temos que ter esse olhar para a história e ver onde nós estamos errando o caráter pedagógico de tudo isso. Eu te confesso que ainda não consigo mudar a minha visão, que a prisão não liberta nada disso, ter prendido um ditador não libertaria isso, o melhor seria a verdade. Acho que nós não chegamos à verdade plena. Por isso que é tão difícil a declaração do presidente, porque pela primeira vez um presidente da República vem a público dizer: eu vou contar a verdade, eu vou dizer o que aconteceu. Né? E se ela não passou de um gesto de retórica, ela é grave do ponto de vista histórico, porque o presidente tem um sequenciamento. O Fernando Henrique, num passo importantíssimo do ministro Zé Gregory, reconhece através da lei de 95, as famílias vão ao judiciário. Eu, por exemplo, fui ao judiciário e a defesa da União disse que meu pai poderia estar no exterior esperando dinheiro. Sabe o que fez o juiz? Disse que defender a União, na sentença, transitar de julgado, não autorizava o filho de um herói do povo brasileiro, a ofensa à memória de um herói do povo brasileiro. Mandou riscar, coisa que eu nunca mais vi na minha carreira, riscou a defesa da União nas páginas onde ela ofendia a memória do meu pai. São passos lentos, né, dolorosos, principalmente para os que viveram a tortura, e, de repente, isso tudo se quebra como se aquele terror fosse reaberto. Presidente, preciso interrompê-lo porque Carolina Brígido, senão vou estourar meu bloco. Vamos pegar o ritmo aqui, eu vou ser mais... Dando um pouco de continuidade à pergunta da Malu, em 2010 o Supremo decidiu que nenhum crime praticado na ditadura por militares ou por militantes poderia ser punido por conta da lei de anistia. Mas tem um recurso no Supremo Tribunal, da própria OAB, que questiona se esse perdão alcança também os crimes de sequestro em que a vítima nunca apareceu. E eu queria saber do senhor se nesse momento em que o presidente deu essas declarações tão polêmicas, envolvendo a família do senhor, se esse é o momento certo para o Supremo julgar esse recurso e se o senhor tem pleiteado isso perante os ministros do Supremo. Veja, essa é a posição da ordem institucional e eu sigo com ela. Né? Mas acho que o mais relevante nesse momento, e aí há um conflito da nossa legislação com a legislação internacional e com decisões da Corte Interamericana e aí por diante. Não vou aqui cansá-lo sendo professoral. Agora, é mais importante do que isso, assim, nesse episódio, mais importante que essa discussão jurídica, porque nós temos uma mania agora no Brasil de tudo ser judicializado, é que a sociedade e as forças políticas e as forças sociais e as representações e os professores vejam que aí nós temos um limite que não pode ser ultrapassado, que é o limite da democracia e do Estado Democrático de Direito. Quanto nos custou para estar nesse dia livremente aqui falando de todos esses assuntos que dizem respeito diretamente ao presidente da República. E outros presidentes da República tiveram a seu favor instrumentos de censura. Né? Ou seja, para o senhor não é o momento mais do Supremo Tribunal importante para nós é discutir as liberdades do que as punições. Eu vou aproveitar, então, essa pausa e encerrar meu bloco no tempo, sem estourar, com uma boa estreia. Me permite, o Roda Viva vai fazer uma pausa muito rápida, um rapidíssimo intervalo para o nosso entrevistado tomar uma água, você também, e a gente volta já com mais entrevista com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Te espero aqui. Roda Viva está de volta com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O senhor mencionou várias vezes no bloco anterior
que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre seu pai no momento em que ele estava colocando ali em xeque o direito de defesa. Talvez quem esteja em casa não tenha de memória o episódio como um todo, eu vou rememorar. O presidente Jair Bolsonaro inicia a fala sobre seu pai dizendo: por que é que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados do Adélio? Adélio foi o homem que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro ainda durante a campanha. Qual a intenção da OAB, diz o presidente Jair Bolsonaro? O que é essa OAB? Eu faço minhas as palavras do presidente para que o senhor explique por que é que a OAB atuou para impedir que o advogado do Adélio tivesse seu telefone inspecionado durante as investigações, qual é a intenção da OAB e o que é essa OAB? A intenção da ordem é sempre a mesma. Primeiro é garantir o direito de defesa de qualquer cidadão. Ontem mesmo tivemos uma grande matéria nos meios de comunicação sobre um homem inocente que ficou 5 anos preso. Todo mundo tem um julgamento unilateral quando é o outro e depois, quando tem alguém que conhece que é acusado de algum crime, que era a plena defesa, culpado ou não. A ordem tem... O nosso problema é a forma, às vezes, de comunicação, as prerrogativas dos advogados. Às vezes a população entende que são uma espécie de privilégio. Aliás, se procurar isso na rede, confunde-se as duas coisas. Na verdade, o que existe são garantias do indivíduo em face do poder do Estado. No caso do Adélio, especificamente. Adélio, nós não... Veja, nunca não se impediu a perícia do celular do Adélio. Se impediu a divulgação de comunicação direta entre advogado e cliente. Porque ali o cliente... Veja, no caso do Adélio é até mais complexo, porque o Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, todos chegaram à conclusão que o Adélio não pode, é inimputável, ele não pode responder pelo crime por falta de faculdades mentais. Veja, a ausência desse discernimento sobra para o advogado, nesse elo, aliás, o mais frágil, a toda violência e insatisfação, né? Veja, quando eu sou acusado de um crime, eu quero ter acesso àquilo que me acusam. É um elemento básico. Hoje nós temos dificuldade em todos os fóruns do Brasil de um advogado, quando é constituído pelo seu cliente, de ter acesso aos autos, nos órgãos administrativos, nas polícias. O advogado tem esse acesso não é para o bem do advogado. Ele tem esse acesso para garantir o exercício da defesa do seu cliente. E esse cliente precisa desse sigilo, como os jornalistas têm que ter garantido o seu sigilo de fonte e como o padre, o pastor, tem garantido o sigilo da sua confissão, né? Nós não podemos confundir esses momentos onde o Estado garante força ao indivíduo para quê? Para que ele possa, inclusive, ter esse momento de resistência a essa força do Estado. Desculpe a demora, mas é que é tão importante falar isso. A população não entende isso nos outros. Rui Barbosa dizia o seguinte: o mais difícil é ter simpatia pelo direito dos outros. Daqueles que nós concordamos, eu sempre tenho simpatia. Presidente, alguns dos principais problemas dessa fala do presidente Jair Bolsonaro é a questão do revisionismo histórico e da falta do apego ao dado, né? Não tem ali um dado que embase aquela investida que ele fez em relação ao senhor. Então, eu vou voltar numa pergunta do bloco anterior, porque o senhor respondeu a Luciana que havia evidências de que a gente estava à beira de uma ruptura democrática no ano passado, o que é algo bastante grave. Quando eu atalhei para que o senhor dissesse o que era, o senhor falou: eu tive informações. Isso flerta muito com o estilo Bolsonaro de responder a questões. Eu queria que o senhor dissesse em que momento o Brasil... Essa semana, o jornalista Guilherme Amado... Posso só terminar? Claro. Obrigada. Em que momento o Brasil viveu um risco de ruptura democrática? Se foi no impeachment, se foi na campanha, se foi no governo Temer, em que momento... Quais foram as forças que estiveram à beira de dar um golpe democrático? Se foram os políticos, se foi a Lava Jato, se foram as Forças Armadas? E o que houve, de que maneira o Supremo entrou para evitar que essa ruptura ocorresse? Porque isso é bastante sério. Essa semana, o jornalista Guilherme Amado, da época, noticia dados sobre relações do Supremo, falas, onde se falava em 300 mil homens. O presidente Jair Bolsonaro toma posse e agradece ao general Vilas Boas de público, dizendo que ele foi fundamental para a sua eleição. Esses flertes com o autoritarismo não vêm de hoje.
Não vem de hoje. E acho que o Supremo e o Poder Judiciário foram garantes da democracia. A OAB se omitiu, então? Porque a OAB nunca denunciou isso. A OAB não tinha esses dados à época. Nós temos hoje. Dados ou essas informações. Não são boatos, são informações a acreditar no bom jornalismo. Eu acho que muito vai se escrever sobre isso. Sinceramente, muito vai se escrever sobre isso, sobre esse papel de garante que o Judiciário exerceu nessa transição. É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que A ou B tentaram concretamente, mas a democracia como valor ficou atingida por aliás, pela frustração do povo brasileiro com aqueles que traíram a redemocratização. Mas a parcela, esse pensamento, só para concluir esse pensamento, isso é muito importante, porque às vezes a gente faz, o pensamento traz para frente. Mas é fato que na farra do Caixa 2, e foi a OAB, que foi ao Supremo, denunciar que o Caixa 2 possibilitava que uma só empresa financiasse 300 deputados. Na farra do Caixa 2, do enriquecimento com a utilização do Caixa 2, das comissões das obras, essa farra matou o que houve de mais belo na redemocratização. Essa cadeira que aqui foi utilizada por Ulisses Guimarães, muitos dos seus herdeiros que foram resistentes à ditadura se deixaram perder nesse processo. O que eu digo é, óbvio que a nossa democracia não é um fato A ou B. Óbvio que a nossa democracia, até por ser muito tenra, ela foi atingida nisso tudo. E o nosso papel agora, para que fique bem claro, pós-eleições, tanto que eu todos os dias reafirmo a legitimidade do presidente eleito com 57 milhões de votos. Ele é o presidente de todos os brasileiros. Eu quero que ele governe para todos. Esse é o pedido da OAB. O presidente da República é um elemento de pacificação, não de ruptura. Malu Delgado. Todas essas tentativas têm que ser ultrapassadas, todas essas tentativas e esses arroubos autoritários têm que ser ultrapassados. Presidente, aproveitando um pouco isso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação entre os poderes. Assim, acho que todas as democracias do mundo têm sofrido abalos. Sim. A gente sabe que isso não é uma situação só do Brasil e isso tem uma relação também com as instituições. O Supremo, invariavelmente, acaba sendo atacado e a gente tem assistido isso no Brasil também. O Supremo é um poder contra-majoritário. O senhor, na sua posse, se não me engano, o senhor também citou o papel contra-majoritário da OAB. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como que o senhor enxerga a relação entre os poderes no governo Bolsonaro e esses riscos de ataque ao Supremo como instituição, né, na personalização dos ministros ali. A OAB foi, logo no início da minha gestão, eu fui à tribuna do Supremo com outras 200 entidades da sociedade civil, Igreja Católica, evangélicos, sindicatos, Fiesp, todos nós fomos ali reafirmar a importância do Supremo Tribunal, né? Há, sim, volto a dizer, um namoro, às vezes, confuso de afirmações do próprio presidente da República, de apoiadores, sempre com a ideia de que as instituições estão criando problemas a uma visão de mundo, né? Que seria deles e seria uma visão transformadora do que eles enxergam como os problemas do Brasil. Né? É legítimo ter a pretensão de que sua visão soluciona? Sim. É legítimo implementá-la na medida que ganharam a condução do governo? Sim. Mas existem questões que são de Estado. E esses limites institucionais têm que ser observados permanentemente. Essa é a nossa posição. Óbvio que o governo, no que é a agenda dele, deve ter liberdade para trabalhar dentro da lei e da Constituição. O governo não saiu da eleição com um claro sinal de que a livre iniciativa é uma vontade do povo brasileiro. Eu, por exemplo, sou liberal na economia. Saiu. Isso é um avanço do meu ponto de vista, não é nem do da OAB, do meu, digo eu, pessoal. Como vamos implementar isso? Com a retirada total de direitos? Eu acho que já aí não, né? Existem os limites constitucionais, legais e o papel de todas as outras instituições nesse arranjo, até no arranjo que seja um arranjo de modificação, de nada ser dogmático, de transformar a sociedade, o que eu acho que todos nós queremos, que vivemos num país em crise. Presidente, eu queria retomar um pouco essa coisa do desgaste das instituições e dos limites do Estado de Direito. A gente tem tido nos últimos meses ou poucos anos para cá, não só da parte do presidente Jair Bolsonaro, mas também de governadores, tivemos do governador João Dória, tivemos do governador Witzel, algumas declarações que estimulam um comportamento mais violento das polícias, por exemplo.
E tivemos agora novamente o presidente se negando a comentar a chacina que ocorreu no presídio em Altamira. Tem tido um embate repetido nesse sentido e que ele, me parece, esbarra na nossa institucionalidade, né? Funcionaria como um certo estímulo a se matar sem julgamento. O senhor vê um risco aí? A OAB tem se preparado para lidar com uma ampliação dessa questão? O senhor acha que alguém está cruzando a linha? Quando o governador do Rio de Janeiro fala que tem que atirar para matar, tem que atirar na cabeça, que ele teria matado, isso ajuda a erodir o nosso Estado de Direito? Isso complica a situação? Eu vou sempre esperar o final, que eu interrompi a Vera sem querer mesmo. Eu acho que tem um poder simbólico da fala dos governantes, né? O Brasil é um país ainda... Primeiro, hoje vivemos uma era hiperconectada e o brasileiro é um dos mais conectados. É uma contradição também do nosso país. Temos uma uma formação deficiente, boa parte da população, para esses temas. E eu não preciso de transformações de leis, muitas vezes. Eu preciso apenas de comandos, né? Eu preciso apenas de gestos simbólicos. Então, quando eu estimulo a violência, eu já tenho uma das polícias que mais mata e mais morre. Eu sou do Rio de Janeiro, né? O que eu sinto? Eu, por exemplo, dialoguei muito com a intervenção com o general Braga Neto, e o general fez uma intervenção de aspecto técnico, né? Tratou de lei de licitação, reaparelhamento da polícia, treinamento, uniformidade e diálogo entre as polícias. Isso não vem à luz da discussão. O que se vê é mais violência, mais encarceramento. Quando a Ordem faz um estudo aprofundado do pacote anticrime, não é que nós não temos... Olha, todo brasileiro, e eu vivo em que país? Meus filhos, todos nós em grandes cidades, sofremos com a insegurança, a violência. Ela mata, ela limita a nossa liberdade. Agora, a solução disso é mais encarceramento e é mais violência? Esse é o papel majoritário da Ordem. Carol Brito, não é nem o direito de defesa individual apenas, veja. É que de tudo isso, na minha visão, virá um processo de frustração maior ainda. Que eu aumento a violência, eu aumento o encarceramento dessa massa e o resultado final vai ser mais violência, né? Porque esse modelo atual já é falido. Nós temos 726 mil presos por dados de 2016 e esses presos, muitos deles provisórios, criam o quê? Criam ainda mais violência, criam ainda mais espaço para as facções operarem. Nós só regredimos nesse modelo de encarceramento em massa. Quem defende esse modelo diz que os índices de criminalidade caíram, a despeito os especialistas de alimentar dizem que os índices vêm caído por uma série de questões, inclusive de ligações com a própria dinâmica do crime. Né? Eu não sou especialista no tema, acho que vou ter que ler muito para poder falar de forma muito clara. Agora, acredito que esse modelo de encarceramento em massa, principalmente de presos provisórios, todos os assassinados no Pará, eu vou estar no Pará na sexta-feira, todos eles eram, pela informação que eu tive, provisórios. Metade deles. Metade deles. Então, aqui até corrijo. O que é um preso provisório, para quem está nos assistindo, é que ele não tem trânsito julgado da sua decisão, né? Não é condenado de fato. Aquele personagem que eu falei no início do programa ficou 5 anos preso, tendo 16 centímetros a menos do que o suspeito, por falta de perícia, falta de investimento em polícia. Nós defendemos uma boa polícia, capacitada, bem remunerada, treinada, com perícia. Nós temos menos de 4% de elucidação de crime no meu estado da Polícia Civil por falta de instrumentos. Santa Cruz, por favor, antes de responder a Carol Brígido, só esclarece para quem está nos assistindo o que é trânsito em julgado. Porque quando a ação termina, quando não há mais recursos, não há mais nenhum recurso sentença de trânsito julgados, é isso. Há uma certidão de trânsito julgado, aquele caso efetivamente tem força de lei. Perfeito. Carolina Brígido. Essa fala do senhor me lembra que o Supremo Tribunal Federal tem lá ainda pedido para julgar novamente a possibilidade de prisão ou não de condenados em segunda instância, por um tribunal de segunda instância. Nos últimos meses, a OAB pediu para o STF pautar esse processo. Logo depois, pediu para tirar da pauta. Coincidentemente, depois que pediu para tirar da pauta, o STJ julgou um recurso do Lula, do ex-presidente Lula, que está preso também por ter sido condenado por um tribunal de segunda instância. Daí, depois desse julgamento, a Ordem voltou a pedir para o Supremo repautar esse mesmo assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: o senhor diz que tem todos esses presos provisórios e isso tudo está em jogo nesse julgamento da segunda instância, mas me parece
que a situação jurídica do ex-presidente Lula tem pautado isso, a premência ou não, ou evitar esse julgamento, tem sido pautada em torno do presidente Lula, isso é verdade? Obrigado pela tua pergunta, ela é muito importante, porque são quase 300, pelos números que eu tenho, são quase 270, 300 mil presos na mesma situação. Né? Não pode ser o caso individual do ex-presidente que comande essa discussão. Mas é coincidência é o texto, que... Eu tomo posse, tiro por uma análise que é daquele que é o autor, né? Eu tenho que sentir também o momento do julgamento, né? Se aquele julgamento está maduro ou não para ser enfrentado. Eu sou parte dessa análise. Mas ele está maduro ou não, depende ou não da situação jurídica do presidente? Nós fizemos uma reavaliação, fizemos estudos, olhamos esses dados, todos os dados que eu venho levando à frente também no pacote anticrime, todos eles fazem parte desse nosso esforço para não fulanizar o processo. Não fulanizar o processo. E defender a letra da lei da Constituição Federal. Mas pautar ou deixar de pautar? Não, nós pedimos para pautar, nós fizemos essa readequação, preparamos novo memorial e temos um pedido de pauta e esperamos que a pauta seja marcada para breve pelo Supremo. Vou passar a bola para a Renata, só um minutinho, depois eu quero fazer um adendo. Nesse ponto, quando o senhor fala, né, que não gostaria de fulanizar o debate sobre a prisão após segunda instância, o senhor acha que os ministros do Supremo votariam de forma diferente caso estivesse à frente o caso do presidente ou Lula ou não? Ou seja, uma coisa é o senhor falar de desfulanizar perante a opinião pública, mas isso. O senhor acredita que os ministros do Supremo votariam de forma... Obrigado por esclarecer. Não, eu estou esclarecendo. Eu retirei para preparar mais dados, memoriais. Vou pedir, por sentir que naquele momento não seria o melhor momento para essa apreciação, inclusive pela fulanização, para mim e para a opinião pública, eu acho de coração e peço, melhor do que acho, peço a cada cidadão brasileiro que não misture esse caso, que diz respeito a 300 mil brasileiros. Muitos deles vão ser, sim, julgados inocentes ao final do processo. Nós temos números da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Por isso que eu clamo às pessoas que não confundam as coisas. Nós temos números que mostram que, sim, em grau de recurso nos tribunais superiores, nós temos muita alteração, ou seja, nós temos revisões de penas que são absolutamente transformadoras, ou seja, entre ficar preso 5 anos numa prisão como essa de Altamira ou não ficar preso, né? Veja a gravidade disso. Nós temos uma situação carcerária no Brasil que o próprio Supremo Tribunal falou que é inconstitucional, é de masmorra. Nós estamos botando parcela substancial da população brasileira em masmorras. Estamos sinalizando o quê? Que eles estão lá à sua própria sorte. Presidente, tudo bem. Eu compreendo o ponto do senhor. A minha pergunta é muito rápida e aí eu vou passar a bola para a Vera Magalhães. Peço um exercício para o senhor sintetizar a sua resposta. Como é que num país como o Brasil, marcado pela impunidade, e, claro, os eleitores deram um recado muito claro na última eleição de que eles ficaram marcados e chateados de verdade porque praticamente fizeram um tsunami, não só nos governos dos estados, mas no legislativo, no legislativo dos estados, enfim, foi uma tentativa de mudança generalizada. Num país marcado pela impunidade, como é que o senhor convence que defender a prisão só após o trânsito em julgado, ou seja, após o último recurso, não é sinônimo de postergar ou adiar, às vezes para sempre, a punição de um preso por colarinho branco, por exemplo? Porque, na verdade, os pobres, eles seguem nas cadeias. A novidade que nós temos hoje é que nós temos vários políticos, homens poderosos que estão... Eu vou te dizer assim, por que a gente transfere para o indivíduo a incapacidade do sistema? Por exemplo, eu defendo que se discuta o novo Código de Processo Penal. Nós temos um Código de Processo Penal defasado, fomos fazendo alterações pontuais. Hoje temos um sistema, desculpe o termo, absolutamente incoerente, contraditório. Nós importamos instrumentos da acusação e não importamos os da defesa, como nulidades e proteção do indivíduo. Fomos dando cada vez mais poderes, deixando uma espécie de Frankenstein, né? E aí, quando o sistema tem qualquer brecha, digamos assim, brecha é o termo absolutamente impróprio, quando o sistema tem uma garantia que gera para a população uma interpretação
de que ele está demorando, a culpa é da defesa, não é do sistema. A culpa é da defesa, não é do judiciário. A culpa é da defesa, não é do Ministério Público. A culpa é da defesa, não é do Estado brasileiro que não consegue julgar em tempo hábil. Nós temos investimentos milionários em processos eletrônicos. Nós temos investimentos milionários. O Poder Judiciário brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Nós temos grandes juízes trabalhando em todo o Brasil. Aí eu digo sim, o problema é que eu tenho que prender unilateralmente. O certo é invadir a casa das pessoas de manhã e fazer o julgamento público delas, sendo gravado e passado para a imprensa. Tenho certeza que a Vera vai conseguir pegar o gancho, Vera. Porque justamente o senhor está falando da Lava Jato, né, em tese. Não só da Lava Jato. Mas é a que mais se notabilizou. O sistema penal que nós montamos nos últimos anos. E agora... eu volto a dizer, eu defendo, desculpa, Vera, só porque eu quero deixar muito claro, eu sou o primeiro a dizer que a classe, principalmente a classe dominante brasileira, tem um infeliz histórico de impunidade, que nenhum de nós quer impunidade. Infeliz histórico de impunidade é quase um eufemismo diante do que a gente tem. É uma nulidade. De punição. Mas, no caso da Lava Jato, que importou esses instrumentos a que o senhor se refere, que fez com que, inclusive, advogados passassem a navegar nos mares da delação premiada e se dar bastante bem neles, e agora a gente se vê diante desse escândalo da Vaza Jato, com conversas entre procuradores e o juiz, então, o juiz Sérgio Moro, pelo menos narrativas dessas conversas, e uma questão que se coloca para o Supremo Tribunal Federal do que fazer com isso. Qual vai ser o papel da OAB nesta discussão específica a respeito, inclusive, de eventuais nulidades, o senhor falou em nulidades agora, e de suspeição e de outras discussões, afastamento de procurador, como a OAB, como instituição, vai se colocar nesse debate? A OAB acha os fatos graves. Eu faço sempre uma pergunta para as pessoas. Esqueça os grandes nomes da Lava Jato ou das grandes operações. Pense se um pequeno executivo de alguma empresa dessas acusada fosse o seu advogado gravado conversando com o juiz da causa. Vou produzir tal peça, vou dar entrada em tal defesa, vou combinar, usa aquele outro termo, dá entrada em tal dia. Isso é um arcabouço legal que impede isso. Código de Processo Penal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito a um juízo imparcial. Se esse cidadão fizesse dessa forma, toda a opinião pública já teria se voltado contra o juiz e contra o advogado da defesa. É disso que eu estou falando. Eu entendo, por isso somos contra-majoritários. Eu entendo que toda essa frustração histórica desemboque num grande dique que arrebenta, né, de punição, de punitividade, de punitivismo, de vontade de que a punição seja célere, mas nós temos limites legais que devem ser observados para a garantia de todo o indivíduo, seja ele importante ou não, rico ou pobre. E aí não me compadeço nem do rico e digo que a OAB historicamente denuncia a situação dos mais pobres. Se há uma entidade que pode falar, que defende há anos a situação dessa população carcerária brasileira, é a Ordem dos Advogados. Mas falando no caso concreto, como a OAB vai se posicionar nesse caso? No primeiro momento, ela apurou a gravidade, que, aliás, só se aprofundou com a entrada de outros órgãos de imprensa, com o aprofundamento dos fatos, pediu a garantia do sigilo do jornalista, da liberdade de expressão, e fizemos em todos os casos. Fiz recentemente a favor da Cruzoé, no episódio do inquérito, tomei decisão pública, abri um observatório de defesa da imprensa, assim, comandado pelo nosso peer Paulo Bottini, assim que tomei posse, porque sei que é grave a situação de ofensa contra a imprensa. Nós temos o 6º país do mundo que mais mata jornalistas. Então, assim, fez esse primeiro ponto. A Ordem, e aí não sou eu, é importante que seja esclarecido, o Conselho Federal da Ordem, que é formado por 3 conselheiros federais de cada estado, 26 estados e o Distrito Federal, tomou a decisão de julgar graves as informações, dizer que não há a primeira face, a primeira leitura, o comprometimento da operação como todo, que ela deve ser preservada até pela importância dela para o processo político, institucional brasileiro, histórico, judicial, mas recomendou o afastamento, o que gerou muita insatisfação, o afastamento do ministro Moro,
e o afastamento do doutor Deltan Dallagnol, sem qualquer prejulgamento e com a garantia da ampla defesa, apenas usando a analogia do caso do Henrique Ergrive no mandato do Itamar Franco. Eu vou precisar, calma, eu vou interromper os dois, então. Vou segurar, pedir para o senhor segurar esse raciocínio, a gente volta para falar de Vaza Jato. Daqui um pouquinho, é um rápido intervalo, o assunto está quente, não perde, fica com a gente. Estamos de volta com o Roda Viva. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Eu não vou nem fazer a pergunta porque eu interrompi a minha colega Renata Agostini. O assunto era Vaza Jato. Exato, presidente. Queria aproveitar que entramos nesse tema. O senhor falou da defesa das publicações sobre o material que se configurou chamar de Vaza Jato. As reportagens têm se debruçado por hora, especialmente nas conversas entre procuradores da Força Tarefa ou procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. Caso essas reportagens avancem para conversas com advogados da defesa, que eventualmente até quebrem ali o sigilo, né, porque os advogados podem falar de comunicações com seus clientes. O senhor e a ordem seguirão defendendo a publicação dessas conversas de forma restrita? Sim, acho que o que nós temos, veja, não vai ter, se tiver do cliente com o seu advogado, eu vou me opor, mas ali não, a princípio é uma conversa do Ministério Público que pode ter conversa com advogados. Aí nós vamos ter que saber, em caso concreto, o que temos até hoje são boatos, né? Não posso falar de boatos, vou aguardar para saber se algum advogado vai ter esse tipo de comunicação e que se essa comunicação de alguma forma ferir as nossas normas disciplinares, os nossos tribunais de ética vão tomar as devidas providências. Carolina Brígido. O senhor disse que a ordem considerou grave o conteúdo das mensagens, o senhor pessoalmente considerou grave, mas eu queria saber do senhor o seguinte: é grave o suficiente para anular processos da Lava Jato, ainda que existam provas de que houve desvio mesmo na Petrobras? Só olhando o processo em concreto de cada um dos acusados, à luz de quando também terminar esse processo que vem sendo divulgado aos poucos. Eu não tenho como falar do processo concreto, individual, porque eu não conheço os processos. Se é nulidade absoluta, relativa, o professor Sérgio Bermudes... Mas existe essa possibilidade. O professor Sérgio Bermudes, que é para mim, o maior processualista, um líder da advocacia, escreveu longamente que acha que será sempre uma nulidade relativa, que não compromete a operação toda. Aí vai caber aos tribunais, aos advogados, no caso concreto, demonstrar o quanto se feriu ali o direito dos seus clientes. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, porque não está ficando muito claro para mim. Como advogado, o senhor defende que provas obtidas ilegalmente, ou seja, que conversas obtidas por um hacker sejam usadas num processo contra os alvos desse hacker? Não. Eu defendo, como advogado, defendo o que o Supremo defende. Provas ilícitas, quando a favor do réu, do acusado, podem, inclusive, no mérito, há quem entenda que no mérito ou processualmente, tem esse efeito. Eu defendo a garantia do sigilo da fonte e aliás, jurisprudência que o doutor Sérgio Moro pontificou. A Lava Jato foi toda construída, sendo muito objetivo, com vazamentos e convencimento da imprensa e da opinião pública. Ele não nega isso nos seus textos, não nega que portou isso das mãos limpas. E a sociedade chegou à conclusão que o mais importante era o mérito dessas informações, porque envolviam a esfera pública. A garantia do exercício do jornalismo, para mim, é sagrada. Tudo bem. Agora, os hackers de Araraquara vão responder pelo seu crime. Perfeito. Só para eu concluir, porque o senhor disse a ordem prega o afastamento... Não, recomendou o afastamento. Perfeito. Isso não aconteceu voluntariamente. Para que isso ocorresse de alguma forma... Uma discussão está embutida na outra. Para que ele pudesse sofrer uma sanção, essa prova teria que ser considerada. Desculpa, vou esclarecer. O Conselho Federal da Ordem recomendou que ele, espontaneamente, se afastasse desse papel que, a nosso ver, é complexo e que está se mostrando fato. Nós temos uma liminar do Supremo da semana passada dizendo que o ministro ali agiu errado ao dizer que... Estou falando do Deltan Dallagnol, por exemplo, que tem um cargo. Para ele, há uma discussão se ele pode ser afastado pelo CNMP. Nós não fizemos esse pedido. Perfeito, não. A minha pergunta é, o senhor, como advogado, entende que se o CNMP... pedir o afastamento, ainda que cautelar, do Deltan Dallagnol até o fim dessas investigações, ele estará, de alguma forma, validando o uso
num processo de prova ilícita? Essa é a pergunta. É isso que Não, ele pode estar preservando a própria atuação do Ministério Público. Nós temos dezenas de procuradores que podem exercer a fundamental função de coordenador da Lava Jato. Para o doutor Deltan poder se defender, e foi isso que o Conselho Federal... Eu não voto nesse processo. Aliás, eu não votei nessa decisão, fui moderador dela. O Conselho entendia que eles deveriam se afastar, como fez Henrique Egrives à época do Itamar, produzir a sua defesa, deixando claro que não misturaria o seu papel institucional, legal e os seus cargos com essa defesa. Prova de que o Conselho Federal da Ordem estava dando um conselho sábio aos dois é que tudo que se desenrolou nos últimos dias diz respeito exatamente a essa confusão de papéis. Qual é o papel do ministro Moro? Como um super-ministro da Justiça, ligou para autoridades que tinham dados vazados e disse, vou anular essas provas, vou eliminá-las. Vou destruí-las. E o próprio Supremo já disse que não cabe a ele. Né? E a ordem não foi ao Supremo, a ordem foi a quem? Tecnicamente, eu acho que a ordem estava certa. A ordem foi ao juiz da causa, que é a Vara de Brasília, e disse, não, essa decisão cabe ao juiz, porque essa prova pode ser importante no futuro até para a defesa daqueles que têm defesas a produzir no caso. Presidente, voltando, a gente está aqui falando de Vaza Jato, mas eu queria engatar também uma discussão sobre Lava Jato, um pouco maior, assim, mais abrangente. O senhor já fez algumas declarações dizendo que acha muito perigoso esse clamor por uma punição, esse clamor nacional por uma punição. Já fez várias observações também sobre a questão das delações premiadas. O que o senhor acha que a Lava Jato trouxe de negativo para o Brasil? Primeiro, ela trouxe de positivo todo esse processo que nós mostramos efetivamente que não importa a esfera de dinheiro, poder econômico, poder político, havia uma condescendência, havia uma acomodação do mundo político brasileiro, do mundo institucional, que causa problemas à concorrência, à própria economia. Foi fundamental para isso. Segundo, só que neste processo, uma série, até pela forma que ela foi se construindo, na medida que ela caminhava, nós tivemos, sim, flexibilizações perigosas dos direitos individuais. Nós temos operações espetaculosas, prisões cercadas que são, na verdade, julgamentos unilaterais, situações onde se coloca o preso em humilhação. Eu vou apresentar ao CNJ um procedimento que garanta ao advogado de defesa a presença nas célebres coletivas. Eu não sou contra a coletiva. Eu acho que informar a população é importante, mas tudo ali é uma acusação, ainda não foi julgado. E o advogado de defesa onde está? Sabe onde ele está? Ele está lá na delegacia, tentando saber do que o cliente dele é acusado. Isso já são 4 da tarde. Seu cliente já foi acusado pelo Ministério Público, já foi preso às 8 da manhã em rede nacional, porque isso chega à imprensa. A população brasileira já formou convencimento em relação ao cliente daquele advogado e ele está buscando saber do que é acusado o seu cliente. Presidente, esse processo de garantia da defesa que é de cada um, não é dos acusados da Lava Jato, é do futuro. É do filho de cada um que me assiste, é do marido que pode ser julgado, pode ser levado numa delação dessa sem prova. A delação tem que ter prova. A leniência tem que dar fim àquele processo para que a gente possa ter estabilidade e garantia do indivíduo em face do Estado. Porque eu começo a ter processos que naturalmente vão ser julgados como subjetivos. Presidente, nada só é mais para ordenar grave. Aqui, Luciana, Vera, Renata... Vamos lá, eu vou agora... Luciana. Não, eu entendo a sua insistência nesse ponto, mas o senhor acha que é realmente factível combater esse novo modelo ou a gente tem um novo normal agora do exercício da justiça e do direito depois da Lava Jato? É reversível esse tipo de prática? Livre. Se o novo normal o julgamento instantâneo, quantas injustiças nós vamos cometer? Nós temos gente absolvida na Lava Jato, que foi julgada com avião, com retirada de casa. Qual o dano a essas famílias? Apenas se pede que se crie um processo que tenha o mínimo de equilíbrio, o mínimo de paridade. Eu entendo que esse dique arrebentou, mas é hora de colocarmos esse pêndulo no lugar, até por garantia do judiciário. Quantos juízes e procuradores trabalham de forma recatada, quase anônima nesse país inteiro, observando a lei, a Constituição, a literalidade da lei, né? É desses que eu estou falando. Perfeito, o exercício quase heróico da advocacia nesses tempos, porque isso se comunica a todos os sistemas. Eu passo a ter a advocacia quase que como uma inimiga do... O senhor acha que isso mancha a classe? Não, eu acho que isso nos fortalece. Nós somos hoje aqueles que estão dizendo, gente, alto lá.
Esse processo não pode jogar tudo isso, eu não posso criar um processo de exceção em um Estado policial. Num mundo em que tudo é narrativa, essa é uma narrativa, mas existe outra dentro desse mesmo caso. Criou-se uma casta de advogados da delação que saíram até com charuto em capa de revista e que, na primeira oportunidade, levam lá o seu cartão para o cliente e dizem, olha, larga o seu advogado e vamos delatar. Não é preciso que a OAB também faça um certo meia-culpa e um exercício de que os advogados também surfaram essa onda, de alguma maneira? Nós somos 1,2 milhão, a OAB tem um código de ética, até pela história da nossa advocacia, nós somos uma profissão privada, mas de munus público no Brasil. Nós temos uma função pública. A Constituição diz que a advocacia é indispensável ao exercício e à administração da justiça. A advocacia, por exemplo, no Brasil, nós, a OAB, coibimos o excesso de propaganda. Óbvio que aí, caso a caso, vai ter que se olhar aquele que não exerce a advocacia nesse modelo. Mas eu acho que a advocacia, em sua grande maioria, ela é, em sua grande maioria, no Brasil, uma advocacia recatada que trabalha nos autos. Né? O que eu estou dizendo que criou-se essa impressão de que advogado só defende bandido, que advogado ganha esses honorários milionários, como disse o presidente da República. O que a ordem pode fazer para desmistificar isso? Eu lembro de um adesivo que era comum nos anos 80 e 90, consulte sempre um advogado. Hoje em dia, se alguém sair com um adesivo desse, é capaz de ser hostilizado. E eu falo de um lugar muito tranquilo, que eu sou de uma família de advogados, de juristas. Como fazer para quebrar esse estigma a que a Luciana se referiu? Temos que criticar parte da formação, importante o exame de ordem, aí é uma resposta que demandaria horas. Parte do esvaziamento dos princípios históricos da advocacia. Sobral Pinto, por exemplo, que é a nossa maior referência, morreu pobre. Né? É essa referência que eu cito sempre para os jovens. Questionar esses nossos tempos de consumismo. Infelizmente, há um desvirtuamento em todos, na advocacia, em setores e em todos os setores ligados a material, à riqueza. Eu acho que é muito mais profundo transformar isso. Agora, o papel da ordem tem sido de enfrentamento. Eu estou aqui, eu sei quanto essas pautas são impopulares, né? Seria muito mais fácil fazer uma linha acessória do punitivismo. Mas eu estou dizendo, olha, daqui a 10 anos vai doer em cada um de nós, se nós não tivermos uma discussão séria sobre o novo Código de Processo Penal. Presidente, né? Eu acho que é dizer alto lá, ainda que de forma contra-majoritária. Eu não tenho problema em ser criticado. Vou pedir para o senhor ouvir a Renata, que nós temos 3 minutos. Renata. Imagina, o senhor falou de excessos da Lava Jato, abusos da operação. Eu queria ser mais específica. A colaboração premiada, o uso da colaboração premiada, contribuiu para isso, na opinião do senhor? Porque houve um debate grande no meio jurídico. Há uma ala de advogados que passou a defender como um instrumento de defesa. Outros advogados continuaram criticando, dizendo que ela acaba contribuindo, né, para falsos testemunhos ou forçando alguém a falar. Qual a opinião do senhor sobre o uso da colaboração? Eu vou dar a minha posição como dirigente de ordem, não é a posição fechada da ordem. Eu acho que nós temos que enfrentar o debate do modelo de delação. A colaboração veio para ficar. Só que junto com ela há de ter outras provas. Quantas colaborações vazaram e depois delas não se efetivaram? Quantos julgamentos se deram em colaborações que não se efetivaram, né? Não foram homologadas? Ou seja, nós temos um processo que ainda é embrionário. Eu gosto muito de falar na questão desses acordos de leniência. Os Estados Unidos demoraram 100 anos para criar critérios objetivos que preservem a empresa. Depois da Segunda Guerra Mundial, permita dizer isso, eu estou falando do maior conflito da história, que é genocídio em massa na Itália, na Alemanha, houve uma opção pela preservação da unidade produtiva, da preservação das empresas. Nós ainda temos uma legislação embrionária. Hoje, nos Estados Unidos, se eu faço uma denúncia de corrupção ativa contra o executivo, gera imunidade total da empresa, né? No Brasil, essa deficiência dos instrumentos, ou você pode dizer que não, que é o próprio processo de amadurecimento desse novo modelo, nos obriga a dizer alto lá. Vamos discutir isso como um todo, garantindo o direito de defesa, garantindo a segurança jurídica, garantindo a possibilidade do Brasil continuar a produzir e combater rotineiramente. Mas isso é no caso das empresas. Na Lava Jato, as duas coisas andaram bastante juntas, mas no caso da colaboração premiada das pessoas físicas, o que especificamente o senhor acha que tem que mudar?
Primeiro, a não haver direcionamento, protocolos mais claros, né? Nós sabemos que muito do que é dito depois é aproveitado. Em outros países esse material é todo descartado, em outros não. Nós temos que ter provas que corroborem o que fale e acho que nós temos que voltar a ter sigilo e recato. Não pode haver uma permanente disputa da opinião pública, como aconteceu. Uma permanente disputa da opinião pública que fragiliza as defesas. Digo isso abertamente. Muita gente, e muito do que foi dito, foi para a opinião pública, fez julgamentos unilaterais e depois nada se mostrou como verdadeiro. Quem repara isso? Depois que se espalha esse colchão, esse monte de penas de... Os advogados também não têm responsabilidade nesse caso? Todos nós, eu acho que todos nós temos que discutir. Eu estou aqui para abertamente dizer isso. Todos nós. Acho que é errado dizer não simplesmente. Igual a ditadura militar. Acho que nos cabe aprimorar os institutos. Essa é a tua pergunta e eu concordo com ela. Digo eu, Felipe Santa Cruz, advogado. A Ordem vai passar por um longo processo de debate disso, porque a nossa intervenção tem que ser uma intervenção que também proponha soluções legislativas. Perfeito, ficamos com essa opinião. Nós vamos fazer uma pausa rapidíssima e voltamos para mais um bloco do Roda Viva com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Fica com a gente. Estamos de volta para o nosso quarto e último bloco do Roda Viva desta noite com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Quem vai perguntar agora é Carolina Brígido. Presidente, o exame da ordem é considerado por muitas pessoas exagerado, assim, de difícil. E, ao mesmo tempo, tem aumentado muito a quantidade de faculdades de direito e a quantidade de pessoas que se formam em direito. Eu quero saber se esse exame é difícil como uma espécie de reserva de mercado para quem já está no mercado de advocacia ou se ele é considerado difícil porque o nível das faculdades está muito baixo. Sua pergunta responde. Nós temos uma falta de planejamento do Ministério da Educação. Já há alguns anos o nosso parecer não é vinculante. Nós tínhamos que ter voz na hora de criar essas faculdades. Longe de mim ser um elitista. Eu não sou daqueles que defendem, bom mesmo era no tempo de Coimbra, quando todo mundo se formava e era amigo, né? Ou nas universidades poucas para a elite brasileira. Não, eu acho que o direito tem que estar acessível. Agora, tem que ser um direito de qualidade. Não se forma só advogados nessas faculdades. Há uma deficiência, é ampla essa formação e cabe à Ordem fazer essa separação, porque garante a sociedade. Garante que aquele advogado que vai sair com a carteira vermelha da Ordem, com toda a força que essa carteira tem, não prejudica a vida, a liberdade, o patrimônio, a família de alguém por falta de formação. É uma tarefa que é um ônus para a Ordem dos Advogados. O Brasil precisa de muitos advogados, assim? Eu acho que nós temos que ter um planejamento que aí não é culpa só do Brasil. O mundo está em transformação. A advocacia também está eliminando em massa postos de trabalho repetitivo. Nós vamos ter que descobrir no mundo, não só no Brasil, que destino vamos dar a esses jovens. Agora, vender em massa uma vaga num curso de direito para concursos públicos que não ocorrerão, porque o Estado brasileiro está em profunda crise fiscal, e depois essas pessoas vão para a advocacia sem vocação e sem formação, é grave para a sociedade. Esse é o papel da Ordem. Presidente, eu queria voltar à origem aqui, que a gente está no último bloco. Depois de ter feito as declarações sobre o seu pai, o presidente Bolsonaro tentou justificar e disse que não era uma versão, ele abre aspas, é que a minha vivência me fez chegar nessas conclusões naquele momento. Eu queria saber duas coisas. O senhor disse que vai até as últimas consequências para proteger a memória do seu pai. Eu queria saber, o presidente Bolsonaro quebrou o decoro? E 2, o que significa até as últimas consequências? As últimas consequências para mim, que sou um pacifista, é defender todos os dias a memória do meu pai. Acho que isso que é importante. Se ele quebrou o decoro ou não, sinceramente, não acho. Acho que é parte desse processo de polarização e de ódio na sociedade brasileira que está levando a sociedade a afirmações impensáveis há algum tempo. Acho apenas que ele era uma coisa quando era um deputado do Rio de Janeiro segmentado. Ele tem que se convencer disso. Ele era um deputado segmentado no setor, falava para esse setor. Hoje ele é presidente de todos os brasileiros. É outro impacto, né?
que eu e minha família vivemos essa semana é fruto também da força da palavra do presidente da República, né? Que imediatamente atinge todos os cantos desse país e causa muito impacto. Então, essa defesa da memória é uma tarefa minha e da minha família, e dela nós nunca vamos abrir mão, que seria trair a memória do meu pai, e isso eu não vou fazer. Presidente, então, esse é o trabalho de separação dos dois papéis que eu tenho que fazer todos os dias. O senhor foi candidato a vereador pelo PT, foi filiado ao PMDB, tendo como padrinho Sérgio Cabral, e só se desfiliou do PMDB já em 2015, quando já se estava em meio às investigações da Lava Jato. Esse seu passado político não contamina, de alguma maneira, a sua atuação institucional? E esse passado político é passado mesmo, ou o senhor tem pretensão de retornar à política em algum momento? Primeiro, eu não fui padrinho de filiação nenhuma a Sérgio Cabral. Eu tive uma passagem breve pelo PMDB, porque, para mim, hoje eu sou um homem de centro. Essa é assim que acho que o centro no Brasil, estou dizendo eu, Felipe Santa Cruz. Aqui não é o... Já que você está me perguntando... O senhor não era amigo do Sérgio Cabral? Não, tinha uma relação tinha relação, como todos no Rio tinham com o Sérgio Cabral, mas nunca tive relação de proximidade, né? Tenho com outras figuras da política, não concordo com a criminalização da política, mas nunca tive essa relação. Tanto é assim que meus detratores procuram há anos uma foto na internet. Eu não possuo uma única foto com esse amigo tão próximo que eu tinha nos tempos hoje de câmeras em todos os lugares. Isso é uma forma de me atingir, né? Agora, também não concordo com a criminalização da política e digo mais, nós não vamos sair dessa crise sem dar novo valor aos partidos, sem dar novo valor à vida partidária, que não necessariamente quer dizer ser candidato. O que eu aprendi naquela campanha, ainda na minha juventude, com as expectativas e amores, aliás, ela está disponível num documentário inesquecível que se chama Poder Jovem, de José Joffre e Eduardo Escorel, que acompanhou, entre outros, a minha campanha à época. Era uma campanha de estudantes, advogados recém-formados, uma linda campanha. Mostrou toda a nossa ingenuidade, inclusive, com o sistema político. Aprendi muito ali e aprendi, inclusive, que o meu lugar, nesse meu amadurecimento, era na vida institucional da Ordem dos Advogados, onde eu tenho um trabalho voluntário, gratuito, não sou remunerado por ele, eu e milhares de pessoas, e eu sou porta-voz da Ordem. Bom que você me pergunta também para dizer o seguinte, eu não acho que seja crime ser filiado a partido nenhum. Hoje, em Brasília, eu convivo com excelentes deputados de todos os partidos e outros não tão bons, também de todos os partidos. As pessoas não podem cair nessa falsa... Eu cresci no Rio Grande do Sul, em plena ditadura. Sabe o que me marcou? Era ir aos eventos de médicos com meu avô já falecido, assistir a José Fogaça e Pedro Simon. Duas referências do MDB clássico. O MDB é a redemocratização desse país. Luciana... Daqui a pouco eu jogo para a Renata. Não, eu quero voltar para o que a Carolina falou e perguntar se o senhor acha que a advocacia no Brasil hoje é elitista, não só a ordem. E se ela é, o senhor evocou em diversas respostas essa representatividade, essa capilaridade que a OAB tem no Brasil e que isso a legitima. No entanto, a gente tem hoje no comando na direção da instituição 5 homens, nenhuma mulher. A gente tem nos principais escritórios de advocacia do país apenas 1% de negros. Foi feita uma pesquisa, acho que em março ou abril, de 3.000 e tantos advogados, 1% de negros. Não enche esse estúdio, ou talvez encha no máximo esse estúdio. Não é, assim, existe de fato essa representatividade que o senhor evoca. O direito no Brasil, ele não está sendo praticado de um ponto de vista específico e elitista? Poxa, pedi para ser conciso, Daniela vai brigar comigo nessa. Primeiro eu vou dizer... Nós temos a Renata antes para brigar com o senhor. A OAB institucionalmente está à frente dessa discussão do papel das mulheres, das minorias. Nós temos uma série de provimentos, 30% de participação. Já na próxima eleição, nossas diretorias terão 30% de mulheres. Ela, inclusive, ela é mais rápida institucionalmente do que eu concordo contigo, no aspecto dos escritórios, onde ainda existe um telhado de vidro, como em vários países, é um país machista, existe um limite muito marcadamente da maternidade, né, que prejudica, sim, trajetórias de mulheres em vários escritórios do Brasil. Nós temos muito que evoluir, mas a OAB vem evoluindo muito. Por exemplo, eu falei aqui de Ministério Público sem parar.
E nós acabamos de indicar para o nosso 2 representantes no Conselho Nacional do Ministério Público, 2 grandes advogadas, a doutora Fernanda Marinella e a doutora Sandra Krieger. São 2 mulheres que vão fazer essa discussão no Conselho do Ministério Público. Institucionalmente, eu acho que nós vamos dando passos importantes. Mas a profissão... Desculpa, o Ministério Público ainda é machista? Eu acho que todas. Eu ouvi da ministra Carmen Lúcia que a OAB é machista, mas não é preconceituosa. As outras instituições são machistas e preconceituosas. Estou aqui reproduzindo o que ela me disse. A ordem tem essa vontade de se transformar. E acho que a instituição, a entidade, mais do que nós conseguimos fazer no campo do privado, né, dos escritórios, uma discussão, inclusive eu li a matéria, excelente matéria que nós temos que enfrentar. Só para dizer uma coisa por fim, a advocacia acaba sendo também enxergada a partir dos grandes advogados. Né? Uma minoria. É mais ou menos o que sofre. Meu filho de 9 anos sonha em ser jogador de futebol para ganhar o salário, né, dos grandes craques, sabendo que 3% dos jogadores ganham aquele salário. A advocacia hoje é uma profissão proletarizada, quase heróica. Em cada comarca desse Brasil, um advogado luta pela sobrevivência com enormes dificuldades, inclusive ao exercício da sua profissão e ao direito de defesa. Presidente, a OAB defende a manutenção do pagamento de honorários de sucumbência a advogados públicos. Argumenta, por exemplo, que não é o ente público que vai pagar esses honorários, a parte vencida. Parece algo específico, mas a gente está no momento do país justamente debatendo, né, o que se chama de privilégios de servidores, do próprio judiciário. Minha pergunta nesse caso é justo, com a sociedade em geral, que um servidor, né, que tem estabilidade, que recebe para ganhar essas causas, receba um dinheiro a mais, um percentual ao fazer o seu trabalho? Eu acho que os honorários pertencem ao advogado, é fruto do seu trabalho. Nós não podemos subtrair isso dele. Caberia, então, se discutir, no caso concreto, quais são os limites, se aplica ou não o teto, qual é a média remuneratória desses profissionais. Nós sabemos que o servidor público no Brasil tem uma condição melhor do que a média, mas vai passar provavelmente por uma década aí, 2, de grande achatamento salarial. Essa é a realidade da crise fiscal. Quem sabe os honorários não ajudam também a ser uma solução. A nossa grande preocupação, e veja qual é a contradição que há nessa acusação, eu pego a exceção e eu posso fragilizar a importante tarefa de defender o Estado. Eu tenho Qual que ter... exceção? Não, eu posso dizer, não, mas ele está sendo beneficiado pela remuneração. Mas eu tenho que ter advogados de alta capacidade defendendo o Estado nas grandes causas. Mas o Estado já tem incentivos para ter esses talentos? Eu acho que parte desses incentivos é a política de honorários, que está sendo discutida em todo o Brasil, pelas associações, pela OAB, que se chegue a um meio termo. Mas eu tenho que ter essa remuneração garantida, sob pena de deixar o Estado desprotegido. Qual seria o meio termo? Essa discussão está se dando em todo o Brasil, que se observe o teto constitucional, ou que se observe uma média remuneratória anual. Há uma série de propostas na mesa. A simples subtração é a fragilização da advocacia pública. Ela parece que é uma relação assim, ele está ganhando mais do que... né? Quando a advocacia pública no Brasil tem um papel chave. O Estado brasileiro sempre foi deficiente, até pela enorme... Ele é o grande litigante do país, ele é o maior... réu do país, ele tem que ter uma advocacia pública qualificada. Então, a discussão é muito mais profunda. Eu precisaria aqui, não teria a síntese que a Daniela me exige. Obrigada. Eu queria aproveitar que estamos falando de OAB, a OAB foi até o Supremo para impedir que o Tribunal de Contas da União auditasse o seu caixa. Conseguiu uma liminar. A minha pergunta é, tirando as questiúnculas jurídicas, porque eu escrevi sobre esse assunto e escutei várias vezes... as justificativas da ordem para defender esse posicionamento que ela levou até o Supremo. Tirando essas questiúnculas jurídicas, não é saudável, não é transparente que o caixa da ordem, assim como o caixa de outros conselhos de classe, seja auditado pelo poder público? O que eu vou falar não diminui nenhum conselho de classe. Você sabe a última vez que se discutiu esse assunto do TCU com força? Foi na presidência de Raimundo Fauro. A Ordem dos Advogados no Brasil, isso diz o Supremo, não sou eu que estou dizendo, tem a função da liderança da sociedade civil. Nós não podemos ter... Eu, por exemplo, vou fazer essa semana um encontro de direitos humanos em Altamira. Cabe a um órgão do Estado decidir ou acompanhar esses gastos? A Ordem precisa de independência para exercer essa função que eu acabei de fazer aqui. Mas é que é muito dinheiro, né, presidente? A gente não consegue nem saber exatamente quanto dinheiro é. Eu encontrei um estudo de 2017, falando em 1,7 bilhão não dá não é tudo isso, até porque é um sistema extremamente complexo, com 1000 subseções funcionando em todo o Brasil.
todos esses líderes trabalhando gratuitamente e voluntariamente, com despesas que vão para o exercício profissional, salas, computadores. Nesse momento de crise, no Rio de Janeiro, eu presidi uma ordem que construiu uma sala com 1.000 metros quadrados, onde 1.000 advogados trabalham por dia, porque eles não podem e não têm condições de ingressar na advocacia tendo uma sala. Nós temos essa despesa que é o reverte para a profissão e temos a nossa, eu vou concluir esse pensamento seguinte, temos a nossa tarefa institucional, que demanda gasto na luta das mulheres, dos indígenas, do meio ambiente, todas essas lutas que hoje ou tem a ordem como defensora ou não terão ninguém. E essa preocupação da nossa independência. Eu já fui ao TCU e disse que não tenho problema nenhum em implantar sistemas de transparência. Já fui ao sistema e digo, nós temos sim que modernizar a nossa transparência, mas nós não podemos perder a nossa independência. Porque se nós virarmos algo atrelado ao Estado, vamos perder exatamente o papel de defensores da sociedade. Devolvo a bola para a roda, nós temos 3 minutos. Presidente, existe um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal no qual cabe tudo. O senhor mesmo disse que a OAB se manifestou contra a censura à revista Cruzoé, mas na semana passada houve uma suspensão de uma investigação da Receita Federal com afastamento de servidores e a requisição desse material da Operação Spoofing para o âmbito desse inquérito. O senhor, no primeiro bloco, defendeu o Supremo como garantidor da separação dos poderes, da institucionalidade. Nesse caso, o Supremo não está exorbitando do seu papel? Eu acho a ordem que não teria que ser mais vocal? Esse caso me permite introduzir uma discussão que gerou esse inquérito. Eu acho que o Brasil hoje, nós todos, não, só aquele que sente na pele como eu venho sentindo, e os ministros supremos sentiram com ameaças de morte contra parentes, nós estamos desprezando a força da manipulação das notícias falsas, contrário do que é o jornalismo aqui, aberto, direto, com pergunta, com contraditório. Há uma máquina de manipulação instalada no nosso Estado, no Brasil. Uma máquina de notícias falsas para destruir a honra das pessoas, principalmente aquelas que ousam discordar do caminho único, do caminho hegemônico. O Supremo reage no primeiro momento, o que eu disse à época, nós temos que discutir, sim, e ele podia reagir internamente, administrativamente, em defesa até da própria vida de alguns. Havia ameaças de atirar no ministro Supremo durante a sessão. E aí há uma outra reflexão que eu quero aqui trazer. Acho que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal Brasileira, eu vi o caso da jornalista da Folha de São Paulo, que foi brutalmente ofendida durante a eleição. Até hoje, não teve uma pessoa chamada para depor. Essa semana eu fiz uma denúncia, a minha equipe fez, de ameaças terríveis que eu ando sofrendo nas redes sociais. Acho que nós todos estamos sentados numa bomba relógio. Nós estamos deixando crescer um monstro. Essa é a origem desse inquérito. Essa é a origem. O mérito desse inquérito, eu sempre tenho dito, essa bomba relógio vai matar a democracia. Vai matar a democracia. Porque o que ela pretende? Ela pretende aniquilar todos que ousem ter coragem de pensar diferente. Presidente, eu vou pedir, infelizmente, para o senhor parar por aqui, porque nosso tempo estourou, nossa edição de estreia do Roda Viva está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a participação de todas vocês, essa bancada que foi montada especialmente para a nossa estreia. Vera Magalhães, Malu Delgado, Renata Agostini, Luciana Coelho e Carolina Brígido. E, claro, ao nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Eu agradeço a você, principalmente, que nos acompanhou até agora de casa e também, claro, ao nosso convidado entrevistado, presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz. Nós ficamos por aqui, eu desejo uma boa noite, uma ótima semana. Lembrando a todos que a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós temos esse encontro marcado aqui no Roda Viva, às 10 da noite. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá!